Na semana passada, nós vimos em Judas, na carta de Judas, que os ímpios, os imorais, os hereges, os falsos mestres, os falsos cristãos, eu tenho usado esses termos de forma intercambiável aqui, essa turma infiltrada na igreja do Senhor Jesus inocula o veneno da mentira, especialmente sobre a pessoa de Jesus, a obra de Jesus e a forma do cristão viver. A gente tem visto isso desde o comecinho de Judas. E eles fazem isso de uma maneira impiedosa, de uma forma insistente, de uma forma sistemática no meio do povo de Deus, usando murmuração, reclamação, descontentamento. Eles são movidos pelo egoísmo, estão preocupados com as suas próprias agendas pessoais, o que eu vou ganhar com isso. E você tem muitas motivações estranhas nesse sentido. E eles agem com arrogância, eles agem com atrevimento, com insolência. Eles agem manipulando as pessoas, eles agem através de bajulação, através da sedução. Basicamente, é todo esse quadro bastante complexo que a gente já viu. E o problema é que nós podemos ser contaminados com isso. A murmuração pode atingir o meu coração. A reclamação pode atingir o meu coração. A arrogância pode atingir o meu coração. A vaidade pode atingir o meu coração. O egoísmo pode aflorar. Eu preciso ficar o tempo todo com o meu coração muito, mas muito afinado com Deus para não ser beliscado por essas coisas e sucumbir a elas. Não estou imune a elas. Eu não estou, não sei você, eu não estou. Então eu preciso ficar bastante atento. E essas pessoas, esses infiltrados, não são crentes de verdade, eles têm uma capacidade impressionante para detectar a vulnerabilidade das pessoas e explorar essas vulnerabilidades em proveito próprio, em favor próprio. E basicamente você tem três razões, ou tem três motores que impulsionam essas pessoas: poder, prazer e prata. As pessoas são movidas pelo poder, elas são movidas pelo prazer, elas são movidas pela prata. Então, usar o outro para conquistar isso não é algo incomum dentro do meio cristão. Existe muito isso, e nós precisamos ficar atentos, lembrando que o nosso coração precisa o tempo todo de escrutínio. Eu preciso fazer aquela oração de Davi lá no Salmo 139, versículos 23 e 24. Senhor, sonda o meu coração, me conhece, me ajuda a me entender, me ajuda a entender quais são as minhas motivações. Preciso o tempo todo de clamar a Deus para que as minhas motivações sejam santificadas, porque eu posso sim fazer a coisa certa com uma motivação errada. Então eu não estou imune a isso. Esse é o perigo. Nós precisamos ficar atentos, porque isso é contagioso. Esse veneno ele pode sim enfraquecer a alma do cristão. Mas eu falei que a gente ia começar a mudar o tom agora. Começa quase no mesmo tom e depois fica num tom melhor, tá bom? A gente está num momento de transição aqui, Judas está concluindo aqui. Na sequência da carta, ele vai relembrar aos cristãos verdadeiros que essa presença tóxica na igreja não deveria surpreender ninguém. Olha o que ele fala aqui nos versículos 17 ao versículo 19. Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba aqui, antes da gente continuar, né, ele fala, olha, esse negócio é essa bola cantada. Não se surpreendam, ao contrário, isso deve ser alvo da atenção constante dos verdadeiros seguidores de Jesus e gerar uma reação, a tal da defesa da fé sobre a qual a gente vem falando, contra hereges, contra heresias, contra propostas completamente desconectadas da realidade, daquilo que foi revelado nas Escrituras, porque desde o princípio, a igreja vem sendo ensinada, ela vem sendo doutrinada, ela vem sendo alertada sobre a presença tóxica recorrente de falsos cristãos no seu meio. E esse ensino, está apontando aqui, Judas está apontando, é um ensino vem dos apóstolos, vem daquela primeira turma que andou com Jesus. Ele está se referindo aqui aos 12, certamente não incluindo Judas Iscariote. Judas Iscariote foi substituído por Matias, está lá no capítulo 1 de Atos, você pode ver isso depois. Mas também, provavelmente, incluindo ali Paulo, possivelmente Barnabé e Tiago, irmão de Jesus, que foi líder da igreja, o primeiro líder da igreja em Jerusalém,
é no primeiro século. Essa turma, esse núcleo de gente que andou de perto com Jesus, que viveu o cristianismo na sua origem, o cristianismo raiz ali na sua origem, é que está dando o tom. Falou, olha, desde o princípio a coisa vai ferver, fiquem atentos. E é muito interessante como Judas já começa, ele começa a usar um tom mais afetivo agora. O termo amados aqui que vai aparecer, ele é muito significativo, porque ele está falando para essa turma que os cristãos verdadeiros são objeto, nós os cristãos verdadeiros somos objeto do amor e cuidado de Deus o tempo todo. A maior prova disso é justamente essa bola cantada desde o início da igreja. Está avisado, falou, gente, vai ter problemas, tá? Vai ter gente ali querendo jogar areia na engrenagem, fiquem atentos a isso, tá? E vamos lembrar que a informação, ela é algo muito útil. Segundo Pedro fala para a gente, no capítulo 1, que Deus nos deu tudo o que precisamos para viver a vida e a piedade, inclusive a informação, inclusive o ensino, inclusive as balizas para que a gente não fique perdido no meio da história. Então essa surpresa que a gente tem muitas vezes com o herege, com as falas, com isso, não deve causar surpresa, deve causar tristeza, mas não surpresa. Tristeza sempre. Surpresa, não. Ainda que a gente fique perplexo com algumas coisas que a gente ouve. E a gente ouve algumas coisas bem cabeludas hoje em dia. Mas acho que coisas cabeludas sempre existiram na história, desde a queda de Adão. Então o que nós precisamos é buscar essas orientações que Deus nos dá nas Escrituras, na palavra revelada, para que a gente enfrente as mentiras que estão sendo oferecidas, sugeridas no meio do povo de Deus, tentando desconstruir a pessoa de Jesus e, consequentemente, a fé nele. E também essas ideias de propor um cristianismo light, um cristianismo desidratado, um cristianismo flexível, que opera com o melhor dos dois mundos, por assim dizer, né? Agora, percebam aqui também que a palavra previram aqui, não é que eles profetizaram no sentido de veio uma palavra do Senhor. Não, simplesmente foi essa antecipação. E uma antecipação que está lastreada nos ensinos do próprio Senhor Jesus. A gente já viu isso lá em Mateus capítulo 7. Jesus mesmo fala, olha, no futuro, sabe, aparecerão pessoas que vão tentar se infiltrar no rebanho e fazer uso dele para os seus próprios interesses. O Senhor Jesus falou isso ali no final do Sermão da Montanha. Agora, é interessante que, a despeito da gente ter visto esse texto, tem outros que a gente não viu ainda, eu quero citar dois aqui pelo menos. Um em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha só o que Paulo fala. O Espírito deixa claro que, à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Esses impostores mentem tão bem e há tanto tempo que perderam a noção da verdade. É gente que já começa a acreditar na própria mentira que conta. Esse tipo de coisa acontece. Você sabe disso. A pessoa está tão imersa na ilusão que ela mesma criou que ela passa... Alguém já assistiu aí aquela série, acho que Desconstruindo Ana? Desconstruindo Ana? Viram isso? Ok, tem jeito. Vejam, é perturbador. A história de uma estelionatária reinventando Ana. Obrigado. Desculpe, desconstruindo, reinventando, fico... Reinventando Ana. É a história de uma estelionatária milionária que envolve a nata de Nova York num projeto absurdo, se vende como uma pessoa que ela não é, com um pedigree que ela não tem, e ela passa, literalmente, ela engana a gente que está no topo da pirâmide e que está acostumado a lidar com tubarões o tempo todo. E ela papa esse povo com farinha, ou com farofa, tua preferência aí agora. E ela crê, você percebe em uns momentos que a patologia dela é tão complexa que ela crê na mentira. Ela crê que ela vai conseguir aquilo. E ela age de uma forma arrogante porque é a estrutura do pensamento, da narrativa que ela criou para ela mesma. É um negócio surpreendente, um negócio maluco. Então perceba que o que Paulo está falando aqui, e eu estou usando a versão mensagem nesse momento aqui, é que o regramento da vida do homem é que ele é destituído da graça de Deus e desvirtuado dos seus propósitos. E o mais impressionante aqui é que os hereges,
que os infiltrados, os mentirosos que estão no meio do povo de Deus, estão vendendo, que estão tentando vender suas ideias, eles vão vender escravidão seguida de morte, embaladas com liberdade seguida de vida, e muita gente vai comprar isso e vai lamber os beiços com essas mentiras. É isso que está acontecendo. É isso que Paulo está falando aqui. No texto seguinte, é um texto também conhecido, 2 Timóteo 3, 5. Timóteo, está escrevendo para Timóteo, né? Timóteo, você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para ensino sólido. E quando ele fala de ensino sólido, ele fala da sã doutrina, a doutrina sã, aquilo que está revelado na palavra. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado. Mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Eu ouço aquilo que combina com os meus afetos. Eu ouço aquilo que aprova as minhas decisões. Eu ouço aquilo que não me contradiz. Eu ouço aquilo que não me confronta, porque eu não quero ser confrontado, entenda. Eu não quero. Eu quero um Deus que me aprove. Eu quero um Deus que me ame sem que eu precise fazer qualquer movimento de mudança na minha vida. Arrependimento? Nem pensar. Conversão? O que é conversão? Eu quase faço um favor para Deus em ser alguém que o ama, que o louva. Existe esse conceito. É uma coisa complicada. Eles vão virar as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão, mas você esteja atento ao que faz. Encare os tempos difíceis junto com os bons. Quem são os bons? Chaves, né? Não, Chaves não, o Chapolin Colorado. Sigam-me os bons. Não é isso. A ideia é, quem são os bons? Aqueles que permanecem fiéis à verdade, aqueles que permanecem fiéis à verdade revelada e que se ajustam a ela e não a ajustam a si próprios. Essa é a ideia aqui. Encare os tempos difíceis. Bom, mantenha a mensagem viva. O que é manter a mensagem viva? Não adultere, não altere, não pregue outra coisa que não aquilo que você recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, que foi revelado para você. Essa é a mensagem viva. Pregue a palavra. Ele vai falar sobre isso no capítulo 4, na sequência. Faça um trabalho bem feito como servo de Deus. A gente viu hoje, na Escola Bíblica Dominical, sobre a vida de José, especialmente naqueles 13 anos entre a sua venda, né, a sua venda pelos irmãos para mercadores ismaelitas, obrigado pela claque, tá, pelos ismaelitas, para o Egito. 13 anos entre ele ser traído pelos irmãos e vendido aos mercadores ismaelitas, indo parar como escravo no Egito, até a sua ascensão a primeiro-ministro do governo egípcio, primeiro-ministro de Faraó, 13 anos. E é interessante que ele passa pela casa do Potifar e só leva paulada. Ele vai para o cárcere e fica lá um tempão no cárcere, até que ele é lembrado por alguém que ele ajudou no cárcere. Mas é interessante perceber que a palavra de Deus diz: o Senhor era com José e o fazia prosperar em tudo o que fazia. Sendo servo, escravo na casa de Potifar, sendo escravo no cárcere. E o mais interessante, e isso me chamou muita atenção, a Evelyn destacou muito bem isso, como José serviu fielmente em todas as posições, a despeito do que acontecia a ele. Você acaba de ser vendido pelos seus irmãos. Não é uma coisa muito legal de se viver, você concorda comigo? A turma lá de casa não só te manda embora, mas te manda embora como escravo e finge que você morreu. Você vai todo contentão para o outro lado. Não, você tem traumas ali. Mas ele foi fiel, ele entendeu, ele foi entendendo os projetos de Deus para ele aos poucos e foi fiel naquele contexto. Essa ideia, faça um trabalho bem feito como servo de Deus, aproveite todas as oportunidades, ainda que não sejam fáceis, ainda que o cenário seja difícil, ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja exausto, seja fiel. E confie na glória de Deus, no favor de Deus, nos movimentos que Deus vai produzir a partir daquilo. Ainda que o capítulo seja denso, difícil, chato, cansativo, exasperador, confie que Deus vai suscitar disso algo positivo no futuro. Ainda que você não veja o resultado em vida. Eu costumo sempre lembrar, desculpe me dar esse exemplo, é um testemunho pessoal. A oração da minha mãe no seu último ano de vida foi para que Deus lhe estendesse a vida para que ela pudesse terminar de criar os filhos.
Talvez nem todo mundo saiba aqui. Minha mãe morreu de câncer com 38 anos de idade. Essa é a oração da minha mãe. Senhor, me dá tempo para terminar de educar os meus filhos, encaminhá-los e mantê-los firmes com o Senhor. Deus falou não para ela. Mas ela aproveitou todo o tempo que ela teve para fazer o melhor. Ela não viu o resultado da semeadura dela em vida. Mas com certeza falaremos da fidelidade dela na eternidade quando a gente se reencontrar. Essa é a disposição. Semeie, seja um servo que semeia com fidelidade. Talvez você não veja os resultados. Fica firme, Timóteo. Porque vai ter turma que vai dar pancadaria, tiro e bomba contra você. Segura a onda, segue a vida. Eu chamei esse encaminhamento, esse encantamento, vendo esse texto, vendo essas reações, vendo essas disposições contrárias à sã doutrina, contrárias ao Evangelho, essa teologia, essas propostas dos infiltrados e todos esses movimentos que a gente vê hoje em dia, a gente já citou vários aqui, eu chamei esse movimento, essas propostas, esse encantamento com a heresia de espiritualidade Humpty Dumpty. E se você lembrou do gato de botas, você lembrou errado. Certo, mas errado. Porque o Humpty Dumpty não é um personagem nativo do gato de botas. Ele é um personagem nativo de que outra história? Alice, através do espelho. Um conto de Lewis Carroll. E eu fui relembrado dessa passagem do livro, lendo uma matéria essa semana, de um periódico que eu assino, e eu achei interessante. Então, olha só a característica da espiritualidade Humpty Dumpty, essa turma que se alimenta de material espiritual estragado, ou se alimenta de coisas espirituais estragadas, combinando essas mensagens com as suas fantasias. Olha só, que interessante. Olha aqui. Quando uso uma palavra, Humpty Dumpty disse com um certo desprezo, ela significa o que eu quiser que ela signifique. Nem mais, nem menos. Eu decido. Humpty Dumpty era um metido a filólogo, alguém que estudava o significado das palavras e vivia dando significado para aquilo que... ficava desconstruindo o significado daquilo que tinha significado e tentando dar significado para aquilo que não precisava. Ele invertia toda a ordem da coisa. E aí Alice reage. A questão é, disse Alice, se você pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes, porque as palavras têm significados próprios. A questão é, disse Humpty Dumpty, quem manda? E eis tudo. Essa é a disposição de quem ouve ou de quem se deixa levar pelos conselhos dos infiltrados, pelas teologias dos infiltrados, pelas propostas dos infiltrados, pelas heresias de plantão. E vamos lembrar que existe sempre uma heresia de plantão à porta do seu coração. Sempre tem. Essa é a ideia aqui. É você quem dá o tom, é você quem decide tudo. E ninguém tem direito de falar absolutamente nada. Quem manda? Essa é uma pergunta importante. Todo infiltrado, todo ímpio, rebelde, herege, falso mestre, falso cristão, é um Humpty Dumpty vendendo espiritualidade frágil como casca de ovo. A despeito da genialidade de Deus na criação dessa embalagem chamada ovo. Porque é genial. Como designer, eu preciso dizer que essa é a embalagem por excelência que deveria ser premiada e ganhar os primeiros... Quem já lidou com embalagem sabe disso. O ovo é sensacional, não é, Gilmar? É sensacional. Mas é frágil. Ainda que... Bom, enfim, você entendeu o ponto. Mas o texto continua aqui. Versículo 18. Eles disseram, os apóstolos disseram, que nos últimos tempos haveriam zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. No que consiste, então, o alerta dos apóstolos, que remonta, inclusive, aos ensinos de Jesus, como eu disse agora há pouco? Uma característica especialmente presente, detectável nos nossos dias, é justamente essa questão da zombaria. São zombadores, a presença de zombadores. Essa turma tem como perfil, como característica no seu DNA a zombaria. E o que é o zombador? O que ele quer dizer com essa ideia de zombador aqui? Não é alguém que faz brincadeira, simplesmente. Porque brincar, todo mundo brinca. Às vezes a gente faz algumas brincadeiras interessantes, às vezes não faz. A gente
acerta e erra com brincadeiras. O problema não é esse. A característica do zombador é que é alguém que usa dessa artimanha da leveza, do sarcasmo, do cinismo, para desencaminhar. Ele ridiculariza a verdade. É alguém que causa embaraço, constrangimento, atacando irreverentemente verdades, princípios e virtudes preciosas para Deus, porque refletem o caráter de Deus. Vou dar alguns exemplos simples para vocês aqui. Talvez até um pouco caricatos, desculpe. Mas é para não ficar entrando em muitos pormenores aqui. Abre aspas. Sério que você é virgem? Sério que você nunca beijou na boca? Sério que você é boca virgem? Boca virgem de língua? Seus filhos sabem o que é isso, viu? Conversem com eles. Espera lá. Sério, olha, atenção ao sério, tá? Sério que você vai se casar sem fazer um test drive? Sem testar a compatibilidade? Eu já disse aqui em outra mensagem, só fazendo parênteses, que quem nos torna compatíveis dentro do casamento é Cristo. Esse mito da compatibilidade é uma grande mentira, uma baita mentira. Outra, sério que você vai depender de homem para viver? Eu ouço isso dentro da igreja. E se ele for um cristão sério com Deus, homem piedoso, trabalhador, honesto, que quer sustentar sua casa, qual é o problema? Qual é o problema? Essa visão de divisão, de competição entre homens e mulheres dentro da igreja é um negócio que me deixa um tanto quanto agoniado. Porque a visão de casamento diz que tornam-se os dois uma só carne. E eles têm um projeto comum de vida. Eles não têm projetos concorrentes de vida. A minha carreira, a sua carreira. Não, eles têm um projeto comum de vida. Olha outra aqui. Sério que vocês querem ter filhos? Com esse mundo louco de hoje? Sério que você acha isso suborno? É apenas um presentinho. Sério que você se preocupa em pagar corretamente impostos? Todo mundo sonega, fica em paz, afinal o governo faz muito pouco ou quase nada por você. E eu, que já fui empresário, sabe como dói deixar a maior parcela do que você ganha num trimestre para o governo. Eu sei bem como é que funciona isso. Eu sei o que é encerrar um trimestre e falar, ó, Senhor, como esse dinheiro que está indo embora seria bom para a gente. Difícil, não é? Você que é empresário sabe como é que funciona o negócio. Você sabe o custo do Estado nas suas costas. Mas, e aí? Qual é a palavra de Deus mesmo? O que o Senhor Jesus fala sobre isso? A César, o que é de César. A Deus, o que é de Deus. De certa forma, isso é uma provação, um teste para o nosso coração. Sério que você ainda crê na inerrância e infalibilidade das Escrituras? A Bíblia é um livro maravilhoso, mas ela precisa de vou usar uma palavra diferente aqui, update. Sério? Sério que você crê na literalidade de Gênesis 1 a 9? E a pergunta que eu faço, por quê? Você não crê? Você tem que saber devolver a pergunta, né? Sério que sua igreja prega essa coisa de pecado, arrependimento, culpa? Que coisa mais démodé. Deus é um Deus de amor, que aceita todos indistintamente, que aceita todos incondicionalmente. Não é verdade? Eu gosto muito dessa frase, dessa síntese de um teólogo chamado Helmut, na verdade é um eticista. Não é esteticista, tá, gente? É eticista, alguém que lida com ética, com o estudo da ética, tá? E teólogo cristão. Mas olha só o que ele fala sobre esses movimentos, né? Essa realidade bastante líquida que a gente está vivendo. Ele falou isso no começo do século XX, hein? Um Deus sem ira, essa teologia, essa espiritualidade Humpty Dumpty, ela é caracterizada por um Deus sem ira, que conduziu o homem sem pecado para um reino sem julgamento pela ministração de um Cristo sem cruz. Para que evangelho, então? Para que igreja? Esse é o zombador. Ele procura desencaminhar, debochando sutilmente da verdade, das virtudes e do apego à verdade e o exercício das virtudes. É isso que ele faz. Conclusão aqui. Essas pessoas, esses zombadores, eles são agentes de divisão na igreja. Sempre que você vê uma divisão em igreja, pode ter certeza que tem algum infiltrado ali fazendo o seu estraguinho. Meu irmão chamaria isso de dique vigarista. Talvez, não sei.
Mutley, faça alguma coisa. Ninguém entendeu a piada, mas tudo bem, deixa para lá. Estou tentando dar um pouco de leveza aqui, né? São promotores dissimulados da imoralidade. Então, veja bem, são agentes de divisões na igreja, especialmente por razões doutrinárias e morais. É por aí que normalmente eles entram. São promotores dissimulados da imoralidade, que seguem suas próprias paixões, seduzindo pessoas que enfrentam lutas na mesma área. E eles fazem isso pretextando ajuda, muitas vezes. Novamente, eu vou citar aqui, para minha tristeza, o exemplo de Ravi Zacarias, que depois da sua morte, você sabe, já citei aqui, foi descoberto, ele teve má conduta sexual. A história é triste, eu não vou entrar no detalhe, já contei essa história aqui para vocês algumas vezes, mas sabe o que era interessante no Ravi Zacarias? Antes da sua morte, já tendo esse problema de uma vida dupla, ele tinha encontros contínuos com grupos de pastores para aconselhamento sobre imoralidade sexual. Reuniam com esses caras abriam o coração, choravam, se arrependiam, entravam no processo, ele orava e tal, começava e tal, mas ele mesmo não se submetia àquilo que ele ensinava. Você imagina o transtorno que muita gente teve com isso. Outra coisa, são espiritualmente mortos, são agentes de divisão na igreja, são promotores dissimulados de imoralidade, são espiritualmente mortos, e como disse um teólogo muito querido para mim, eles são espiritualmente defuntos. São cadáveres, espiritualmente falando. E, basicamente, a sua postura dentro da igreja acaba revelando a sua impostura espiritual. Está aí o alerta. Mais uma vez recapitulado. Isso é bola cantada desde o início. Agora, Judas também relembra que existe um antídoto muito eficaz contra essa turma venenosa e seu veneno. E esse antídoto é o viver cristão consciente, fiel e engajado. Esse é o antídoto. Existe um antídoto. Existe um contraveneno. O viver cristão consciente, fiel e engajado. É o viver na palavra, como a gente costuma dizer. Veja como o texto segue aqui a partir do versículo 20. Mas vocês, amados, olha o amados aí de novo, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Perceba aqui a lista ou os componentes desse antídoto contra a heresia, contra os infiltrados, contra as mentiras que tentam destruir o evangelho, que tentam destruir a vida cristã, que tentam sabotar a realidade do viver cristão. Primeiro, a edificação. E edificar é basicamente construir. O que Judas está falando aqui é que nós temos, aqui são imperativos, entenda? São imperativos aqui. A ideia é nós participarmos intencionalmente e ativamente na construção do caráter de Cristo na vida uns dos outros. Aquilo que a gente chama de mutualidade cristã. Sermos ativos, sermos intencionais na construção do caráter de Jesus na vida do outro, enquanto o outro faz o mesmo movimento na nossa direção. Isso começa em casa. Marido com esposa, esposa com marido, pais com filhos e até mesmo filhos com pais. É ali o primeiro laboratório, é ali o primeiro campo missionário. Depois você expande isso para o trabalho, depois você expande isso para a escola, depois que eu digo assim, se a coisa está acontecendo em casa, você pode ter certeza que ela vai se expandir nas outras esferas da sua influência. No trabalho que você faz, no trabalho que você executa, enfim, essa ideia de nós sermos participantes intencionais e ativos na construção do caráter de Jesus na vida do outro e estarmos abertos para que o outro faça esse mesmo movimento. Vou gastar bastante tempo aqui com a edificação e depois os outros pontos eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá bom? A ideia aqui de edificação é nós trabalharmos para o embelezamento da vida do outro diante de Deus e diante dos homens. Essa é a ideia de edificação.
A edificação mútua é um movimento maravilhoso, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, mas não é automático, não é rápido e tampouco é movimento simples. Edificar dá trabalho. Você que já construiu uma casa, você que já edificou alguma coisa, sabe que dá trabalho. E quando chega na parte do acabamento, parece que não acaba nunca, né? Lasqueira. Tá? Parte da fundação da casa, parece que não vai. Não tem aquelas etapas que parece que você não vence? Não acaba nunca, você vai visitar a obra, mas parece que não aconteceu nada aqui. É trabalho, edificar dá trabalho, é preciso tempo, é preciso dedicação, é preciso insistência, interesse, sabedoria, discernimento, paciência, que só podem ser adquiridos através do relacionamento com Deus e com a sua palavra. Edificação é processo árduo, é preciso haver aproximação intencional. A gente tem que vencer barreiras, a gente tem que vencer o desejo de ficar na nossa zona de conforto, a gente tem que vencer muitas vezes timidez, interesse, a gente tem que desenvolver interesse genuíno. Eu lembro de um amigo que foi um amigo pastor que estudou no seminário bem antes de mim, e ele conta que havia na turma dele, ali no seminário, havia um aluno, um colega de classe, muito excêntrico. E ninguém gostava muito do cara, porque ele era excêntrico demais. Então havia aquela dificuldade de conversar, de dialogar, de se entender com ele. E ele percebeu que aquele sujeito foi ficando cada vez mais isolado dentro do seminário. Ele falou, pô, cara, isso aqui é um seminário, isso aqui é vida com Deus, pô. Né? Então ele começou a tomar algumas iniciativas em relação àquele rapaz. Mas ele falou, André, no começo foi difícil. Porque o cara era excêntrico num nível que eu não conseguia. Eu falei, caramba, como é que eu saio dessa agora? Mas ele falou que teve um momento que marcou muito essa tentativa, essa busca dele de ser amigo desse cara. Caminhando um dia, de um prédio a outro, ali no seminário, ele falou, eu estava com ele, e um pouco cansado do discurso, da excentricidade, das manias dele, eu entrei no automático. Eu confesso, eu admito, eu entrei no automático. Você sabe quando alguém entra no automático, quando você está conversando com ela está olhando para o grande nada e fazendo para você. Daqui a pouco ele está fazendo para uma coisa que você vai... Que é esse? Homens, nós somos especialistas em entrar no automático. Então você desconecta, sabe o clique? Sabe o filme Clique? Você entra no automático. E eu entrei no automático. E a gente foi andando, até que daqui a pouco ele pegou no meu braço, falou, fulano, você está me ouvindo? Você está ouvindo o que eu estou falando? Cara, você é meu melhor amigo. Você está me escutando? Ele falou que na hora ele veio com uma facada no coração e falou, pô, cara, não estou te ouvindo. E ele falou, cara, me perdoe, eu não estou te ouvindo. Ele falou, André, eu parei, esqueci tudo mais, tinha um monte de coisas para fazer, fala que o teu servo ouve. Ele falou, a partir daquele momento, a gente começou a desenvolver, a gente entrou num nível de amizade, e esse cara se tornou um dos meus melhores e mais queridos amigos no seminário, a despeito da excentricidade dele. Por que aconteceu isso? Porque ele venceu os rótulos. E vou te dizer uma coisa, algo que impede a gente de chegar no outro é o rótulo. E numa igreja não deveria existir rótulos. Esse cara é um cara chato, esse cara é um cara difícil, essa pessoa não gosta disso, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Se tem um lugar em que os rótulos deveriam ser jogados, incinerados, esse lugar é a igreja. Você há de convir comigo. Vamos começar a fazer isso agora? Começar a jogar os rótulos fora? Tentar conhecer as pessoas? Até porque eu preciso lembrar que, se eu sou adepto dos rótulos, eu também posso estar sendo rotulado por muita gente por aí. E, com certeza, sou. Mas eu preciso lutar contra esse ímpeto no meu coração de rotular o outro. E não contra o rótulo que querem me botar. Isso é Deus com ele. E eu que preciso resolver isso no meu coração. Desenvolvimento de relacionamento. A gente precisa entender que relacionamentos demoram até 2 anos para se tornar uma amizade. Esse é o tempo. Se eu quero realmente edificar e ser edificado, eu preciso dar espaço na minha vida e buscar intencionalmente entrar na vida do outro, e lembrando que isso vai demandar tempo. 2 anos para você desenvolver um relacionamento que se torna uma amizade. Prática a vida na vida. Precisamos de discipulado, aconselhamento. A nossa igreja tem lição de casa para fazer sobre isso.
Começando pela nossa liderança. Isso já tem sido conversado. Precisamos de um programa de discipulado, precisamos preparar discipuladores. Todo mundo precisa caminhar na mesma página sobre isso. Precisamos falar a mesma linguagem. É preciso haver humildade e abertura, porque o processo de edificação mútua, ele vai envolver ensino, direcionamento, correção, admoestação, encorajamento, recomeços, reinícios, perdão, liberação de perdão, acertos, ajustes. É um processo que estica as pessoas. Edificação estica as pessoas, e ser esticado nem sempre é agradável, embora seja necessário. E, além disso, é uma troca. Edificação é uma troca. Hoje, ora eu ensino, ora eu aprendo, embora sempre eu, particularmente, aprenda quando eu ensino. Ora ensino, ora aprendo, mas não posso negar para vocês, no meu caso, sempre que eu estou me dispondo a ensinar, eu estou aprendendo. Eu sou o primeiro a ser desafiado com aquele ensino. Ninguém está pronto, todos nós estamos caminhando. Agora, existem dois perfis de pessoas que normalmente emperram a edificação mútua. Eu quero dizer para vocês que nós flertamos com eles aqui e ali. O primeiro deles é o indivíduo saco sem fundo. Tudo é sobre ele, tudo é para ele. É o tanquinho de atenção dele nunca enche, está sempre vazio. O interesse pelo outro existe enquanto o outro está fornecendo afeto para ele. Esse é o indivíduo saco sem fundo, ou tanque vazio. E o outro indivíduo é o último biscoito do pacote. O cara se acha. Se vê pronto, ele se vê fechado, acabado. Você não entra na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ele não acha que ele precisa de nada. Ele só oferece. É difícil você lidar com isso. Eu tenho muito a oferecer, mas pouco a aprender. Você se identifica com um dos dois? Saco sem fundo? Último biscoito do pacote? Todos nós temos um flertezinho com um deles, pelo menos. Ou às vezes a gente até oscila. E é importante a gente identificar com qual deles a gente se identifica mais, para trabalharmos essas nossas indisposições e trocarmos indisposições por disposições para que a edificação da nossa vida seja real e nós sejamos bênção na vida do outro, edificando os outros também. Então, edificar requer iniciativa, interesse, persistência, disciplina. E a ideia é a gente fazer isso além dos cultos de domingo, usando aí as estruturas que a nossa vida, que a igreja tem oferecido para a gente. Os ministérios formativos, Escola Bíblica Dominical, Ministério Kids, ministérios pastorais, os pequenos grupos, novas gerações, jovens adultos, jovens casais, o Elas e agora o Santa Confraria, senhores. Agora vocês podem bater palma. Vai sair, Samuel. Vai sair. Apesar do Celso Kishimoto já ter dado um perdido ali, porque foi sequestrado pela Suzy para tocar no cantoria lá na Palavra da Vida. Vou dizer uma coisa. A culpa não é sua, Suzy, só estou provocando você. Ela nem entendeu o que eu falei aqui agora. Mas percebam, são oportunidades que nós precisamos aproveitar. E agora eu vou mais rápido, tá? Eu precisava falar mais da edificação, mas vou um pouquinho mais rápido aqui. Ele fala, orem no poder do Espírito Santo. A ideia é que nós precisamos pautar as nossas orações em sintonia com a direção do Espírito, ao invés dos nossos próprios interesses. Orar de acordo com a vontade e a pauta de Deus, que é conhecida pela palavra. Senhor, me ajuda a amar mais minha esposa, como o Senhor Jesus amou a igreja. Essa é uma oração que Deus vai atender. Senhor, me ajuda a ser santo. Senhor, me ajuda a me afastar da imoralidade sexual. Senhor, me ajuda a ser um patrão honesto. Me ajuda a ser um funcionário que serve melhor. Me ajuda a ser um cidadão correto. Me ajuda, Senhor, a orar pelas autoridades do meu país. Essa é uma oração que está difícil de fazer para mim. Eu só tenho que admitir para você, mas eu tenho que fazer. Tenho que fazer. São orações que Deus vai responder. Se você tem dúvidas sobre a métrica da oração, vai para a oração modelo do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Lá ele dá uma métrica para a gente. E uma pergunta norteadora nessa questão da oração que pode ajudar você. As suas pautas de oração têm mais a ver com as suas preocupações consigo mesmo ou com o que Deus está interessado em produzir em você
e através de você. São coisas bem diferentes. Muitas vezes nós não obtemos respostas para as nossas orações, queridos, porque pedimos mal. Tiago, capítulo 4, versículo 3, fala sobre isso. Algumas respostas não vêm, porque o nosso pedido não está legal, precisa de ajustes. Na sequência ele fala, mantenham-se firmes no amor de Deus. E aqui ele está falando de promoção, de manutenção e preservação da comunhão e senso de peregrinação. O conceito de peregrinação nesse mundo, de estarmos de passagem neste mundo, ele está fraturado dentro do evangelicalismo atual. As pessoas querem viver o aqui e agora. É a espiritualidade Humpty Dumpty. Uhul! Mas se tem algo que a palavra de Deus nos informa, é que nós estamos de passagem por aqui. E que o nosso apego aqui tem que ser modulado, tem que ser ajustado pelas métricas do reino de Deus. Falar, filho, olha, não fique tão apegado assim. Apegue-se numa medida saudável. A espiritualidade Humpty Dumpty, ela vai pregar que o melhor é para já. A ortodoxia cristã diz que o melhor vem depois. O melhor vai chegar. E vai chegar com Cristo na sua segunda volta. Ali vai ser muito, mas muito melhor. Devo peregrinar com atenção, aproveitando a paisagem, sendo útil nesse trilhar, mas eu preciso manter os meus olhos fixos na chegada também. Ao invés de achar que a vida é só aqui e agora, ainda que eu diga que não. Tenham compaixão daqueles que oscilam na fé. Falamos sobre oscilação na fé recentemente, mencionando inclusive o texto do C.S. Lewis, não é? A gente tem que entender que muita gente tem um processo de maturidade mais lento, marcado por idas e vindas, altos e baixos, e muitas vezes tem a ver com o momento de vida. Não só com o momento de vida cronológico, mas tem a ver muitas vezes com os desafios que as pessoas enfrentam. Um luto, a perda de um ente querido, desemprego, pressão financeira, saúde, essas coisas geram impasses na fé, muitas vezes. E a gente tem que tomar muito cuidado para não soltar aquelas pílulas espirituais que a gente acha que vão resolver o problema da pessoa imediatamente. Bastou um problema, a primeira coisa que você faz é toma Romanos 8:28 aqui, irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, vai com calma com Romanos 8:28. É uma verdade maravilhosa, mas a gente precisa compreender ela à luz de Romanos 8:29. É o texto que vem na sequência. Quase ninguém lê, quase ninguém lembra dele. Há um propósito. Nós falamos sobre isso na Escola Bíblica Dominical hoje. Deus está construindo algo maior do que os momentos da nossa vida. E a soma dos momentos da nossa vida, eu gostei muito dessa fala da Evelyn hoje, a soma dos momentos da nossa vida vai mostrar que o projeto de Deus era muito maior do que a gente poderia supor. Essa é a questão aqui. Resgatem outros. A ideia é de pregar o Evangelho, de se interessar por quem está perdido. A pessoa que trabalha lá na sua casa e faz a limpeza, a sua faxina, o funcionário, o chefe, o amigo, o membro da sua família que ainda não conhece a Jesus, de você se interessar genuinamente por quem ainda está debaixo do juízo de Deus. Muito mais do que simplesmente se preocupar em se reunir para marcar o próximo churrasco da empresa, da família, seja lá o que for. Se nós temos carinho pelas pessoas, se nós gostamos dessas pessoas, se nós nos interessamos por essa pessoa, o que tem que estar, digamos, no alto da nossa lista, no nosso to-do list em relação a essas pessoas eu quero transmitir o amor de Deus para essa pessoa. E falar de Jesus, queridos, é muito mais do que simplesmente verbalizar. Diz respeito a um interesse genuíno que coloca a gente de joelho no chão por aquela pessoa, que nos faz realmente interessados no engajamento com a vida dela, com os problemas dela, com as dificuldades dela. Pergunto para você, você tem um alvo evangelístico pelo qual você tem orado? Assuma o compromisso com Deus de colocar uma pessoa que não tenha Jesus ainda como alvo evangelístico da sua vida hoje. Parente, colega de trabalho, colega de escola, seja lá o que for. Coloque isso e vou orar decididamente pela intervenção de Deus na vida dessa pessoa e pedir a Ele que me use
para chegar a essa pessoa. Faça isso hoje. Escolha o nome agora. Agora. Eu falei, Senhor, ok, é esse aqui. Eu tenho certeza que o nome já apareceu na sua cabeça. O Espírito Santo é rápido com essas coisas. Aproveita a onda. Tenha misericórdia. E essa ideia de ter misericórdia é falar, ok, eu vou usar o texto, o mesmo texto de Judas aqui, usando a palavra, a versão da Bíblia Mensagem, que ela nos ajuda a entender o que é essa ideia de ter misericórdia pelos pecadores. Tenham pena dos pecadores, mas não peguem leve com o pecado. Não se esqueçam de que o pecado produz mau cheiro insuportável que chega até os céus. A ideia é de nós sermos compassivos com os pecadores, com as pessoas que estão em pecado, e ajudá-los, mas com um zelo muito grande, com um temor, nesse processo de tentativa de restauração, para que nós não sejamos influenciados com o pecado deles. Essa é a ideia aqui de exercermos misericórdia, termos misericórdia, mas façam isso com cautela. Há determinados tipos de lutas contra a carne que eu prefiro que outras pessoas assumam a ajuda no meu lugar. Porque eu não sei se eu vou saber lidar bem com aquilo. Talvez pela minha própria fragilidade. Entendam. Eu tenho que reconhecer as minhas fragilidades. Quando eu entro num processo de ajudar alguém que tem o mesmo tipo de luta do que eu armo todos os dispositivos e fico muito esperto. E, eventualmente, envolvo mais alguém para me fazer uma espécie de checagem. Me ajuda aqui, porque esse negócio aqui pega. Muito bem. Para a gente finalizar aqui, olha só. Qual é a composição do antídoto da vida cristã autêntica? Ela edifica e é edificada. Ela ora no poder do Espírito, a pauta de Deus. Ela peregrina nesse mundo com esperança, aguardando a misericórdia do Senhor Jesus. Ela se compadece de quem oscila na fé, entendendo que ela mesma pode oscilar. Ela proclama com interesse e engajamento, e ela exerce misericórdia com discernimento. Isso é antídoto contra a heresia. Não é discussões apologéticas. Apologética tem um outro papel nessa. É o viver edificado, que edifica, que é edificado, que conversa constantemente com Deus sobre a pauta de Deus, que peregrina com a esperança, que se compadece daqueles que oscilam na fé, que proclama com interesse o Evangelho do Senhor Jesus, se engaja nesse processo e que é misericordioso, mas com todo cuidado para que não venha a cair. É só tudo isso. Mas é isso. Essa é a resposta. Agora, detalhe. Você acha que Judas nos conclamaria a vivermos tudo isso se isso não fosse possível? Amados de Deus. Objetos do amor de Deus. Do Deus que provê tudo o que é necessário para a vida e piedade. A despensa está cheia. Basta fazer uso dela. Vamos orar. Ajude-nos, Senhor Jesus, a sermos identificados como aqueles que vivem vidas cristãs reconhecidamente sinceras, coerentes e consistentes, que podem ser percebidas como esse antídoto saudável, bonito, para a mentira que está sendo pregada dentro e fora da igreja. Tem misericórdia de nós, encaminhe-nos, eu te peço, em nome de Jesus.